Vamos analisar um caso particular. É um caso simples. Nesse caso, o lançamento se dá na horizontal. É como se eu lançasse uma bola que se movimenta sobre uma mesa e ela cai da mesa. Nesse caso, o lançamento é na direção horizontal. Ou seja, o lançamento horizontal, ele é caracterizado pelo fato de que o ângulo de tiro é igual a zero, uma vez que o lançamento é horizontal. Portanto, o ângulo θ, este ângulo aqui, o ângulo de tiro, ele é igual a zero. Em sendo assim, eu posso escrever que Vx é igual a V0, já que θ é igual a zero, V índice y, por outro lado, o ângulo θ é igual a zero, Vy é igual a menos g vezes t, x como função do tempo, x de t é igual a x0 mais V0, já que θ é igual a zero, o cosseno de zero é 1, mais V0 vezes t, e finalmente y de t é igual a h, este termo aqui é igual a zero, menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Ou seja, no caso do lançamento na horizontal, as equações se tornam muito simples. Em primeiro lugar, é óbvio que não faz sentido em falar em altura máxima. Na realidade, o objeto já cai da altura máxima, que é a altura que ele começa o movimento. Podemos, no entanto, formular perguntas, né? Como, por exemplo, qual é o tempo de voo nessas circunstâncias? Ora, o tempo de voo é determinado pela condição y de tv é igual a zero, portanto, o que eu tenho é h menos g vezes tempo de voo ao quadrado sobre 2 igual a zero, o que me leva a uma expressão simples para o tempo de voo. O tempo de voo é igual a 2 vezes h dividido por g e agora a raiz quadrada disso. Pronto, as expressões, como se vê, se simplificam bastante. Se eu quiser determinar, por exemplo, o alcance, bastaria substituir, ou basta substituir, o tempo de voo nesta expressão aqui. Portanto, o alcance agora, já que eu subtraio o x0, o alcance é igual a V0 vezes o tempo de voo. Ora, eu calculei aqui o tempo de voo e concluo, portanto, nessas circunstâncias, que o alcance é igual a V0 vezes a raiz quadrada de 2 vezes h dividido por g. Ou seja, nesse caso, é muito mais fácil. As contas são muito simples. Um outro exemplo, extremamente simples agora, é aquele no qual o lançamento é na direção vertical. É como se atirássemos um giz para cima, na direção vertical, ou uma moeda na direção vertical, ou quando nós pura e simplesmente soltamos um objeto. Nesse caso, nós estamos falando da queda livre. Ora, para todos esses casos,
nós devemos considerar só o movimento ao longo do eixo y. A primeira equação importante é Vy igual a Vy0, que é a velocidade inicial ao longo do eixo y, menos gt. E a outra equação é y é igual a h mais Vy0 vezes t menos g vezes t ao quadrado dividido por 2. Só duas equações. É claro que, no caso do lançamento para cima, se eu lanço um objeto com velocidade v0 mais para cima, então vamos aqui ao primeiro caso, para cima. Então, posso escrever Vy como sendo igual a V0, lembrando que esse V0 agora é positivo, porque eu estou arremessando para cima, menos GT, e, portanto, Y é igual a H mais V0 vezes T menos G vezes T ao quadrado sobre 2. O lançamento para baixo é quando eu lanço o objeto com velocidade V0, mas para baixo. Nesse caso, Vy é igual a menos V0, porque eu lancei para baixo, menos GT, e Y é igual a H mais V0 vezes T, mas esse V0 agora é negativo, então é menos V0 vezes T menos G vezes T ao quadrado sobre 2. Finalmente, vamos ao caso mais simples dentre todos, investigado por Galileu. Trata-se do caso da queda livre. Nesse caso, nós soltamos um objeto. Ele começa com a velocidade inicial igual a 0. Portanto, a queda livre, o que nós temos nesse caso é que a velocidade inicial é igual a 0. Ora, tudo fica mais simples. Por exemplo, a velocidade... Agora, eu tenho só uma componente para ela, que é a componente y, e Vy é igual a 0 menos gt. Portanto, Vy é igual a menos gt. Y, por outro lado, como função do tempo, é igual a h, esse termo aqui é igual a 0, menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Veja só como é simples esse caso da queda livre. Eu tenho duas equaçõezinhas. Para eu determinar, por exemplo, o tempo de queda, eu vou determinar o tempo para o qual o que eu estou chamando de TV, que é o tempo de voo ou tempo de queda, é igual a 0. Ora, a partir dessa equação, a gente tem que 0 é igual a h menos g vezes tv ao quadrado sobre 2. Portanto, o tempo de queda, neste caso, é dado por 2 vezes h dividido por g, e agora tomando a raiz quadrada disso. Ou seja, as contas se simplificam muito. Se eu quiser, por exemplo, a velocidade do objeto quando ele cai, basta eu pegar esse tempo e substituir aqui. Então, por exemplo, a velocidade quando ele atinge o solo, essa velocidade é igual
a menos, claro, porque ele está caindo em direção ao solo, vezes TV, ou seja, vezes raiz quadrada de 2 vezes h sobre g, ou seja, é igual a menos raiz quadrada de 2 vezes h vezes g. E assim por diante. Se simplifica muito o estudo do movimento no caso da queda livre.